Bom dia, irmãos. Nós estamos hoje começando um novo estudo de uma nova revista, a revista do quarto trimestre. Estaremos estudando o tema das adversidades, tá? O tema desse bimestre. Vencendo as adversidades. São 13 lições escritas por diferentes autoras. Autoras, foram mulheres que escreveram essas lições, que são educadoras, religiosas nas suas igrejas. Vencendo as adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. São assuntos que dão uma continuidade àquilo que a gente estudou no terceiro trimestre, que foi vencendo as dificuldades durante a pandemia, né? No tempo da pandemia. Nós estaremos hoje com o seguinte tema: Abraão. Quando na adversidade confiamos em Deus. A nossa lição hoje é baseada na experiência de Abraão. E nós faremos a leitura no livro de Gênesis, capítulo 22, de 1 a 19. Antes disso, irmãos, nós estaremos orando, pedindo a orientação de Deus para esta aula. Ó Deus querido, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos, Senhor, onde estaremos, Pai, estudando a Tua palavra. Queremos, ó Pai, pedir a Tua orientação e a Tua direção sobre o que aquilo que estará sendo feito aqui. Meu Deus, usa minha boca, usa meu intelecto para poder conduzir esse estudo, Pai. Que esse estudo seja, ó Pai, de enlevo, de crescimento espiritual para todos aqueles que estiver vendo e ouvindo. Pai querido, toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos a Tua orientação em tudo quanto fizermos, ó Pai, neste estudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, ele faz parte do Pentateuco. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. No caso, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros que fazem parte do chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros eles servem como orientação, demonstrando a soberania e o poder de Deus sobre os povos e as leis das ciências e sobre as ciências dos fenômenos da natureza. Apresenta os desígnios de Deus para a criação e mostra o amor e a fidelidade de Deus por Israel, ainda que em situações de adversidades. Adversidades, situações difíceis, complicadas, coisas que nos fazem, que nos tiram do nosso sério, que nos tiram do nosso normal. Porém, nosso Deus é muito maior do que essas adversidades, porque a nossa fé naquele que nos criou nos faz vencer as adversidades. Leiamos então em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe.
E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, no caso Isaque, o filho dele, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Quando fala no versículo número 17, que multiplicarei a tua semente como as estrelas do mar, abençoarei grandemente, lembra-se da promessa feita anteriormente em Gênesis 12, que diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus escolheu Abraão para, a partir dele, formar a grande nação de Israel. E aqui a prova que Deus colocou a Abraão, pedindo a ele o seu filho em sacrifício. Coisa que, na verdade, nós sabemos que não se sucederia, que Deus proveria o cordeiro para que esse sacrifício fosse feito. Mas Deus quis provar a fé de Abraão. Abraão, o pai da fé, entrega seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Então esse trecho do livro de Gênesis que nós lemos, Gênesis 22, de 1 a 19,
ele coloca em contradição as promessas feitas a Abraão em Gênesis 12, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como que haveria essa multiplicação sem a sua descendência? Se Isaac, o seu filho, o filho da promessa, morresse. Praticamente seria impossível se isso acontecesse. Seria o que? O herdeiro das bênçãos. A história se desenvolve entre a fé e a crise do patriarca, a ponto de questionar a promessa de Deus, uma vez que ele não teria filho nem descendência. Então essa promessa não se cumpriria caso Isaac morresse. Mas vemos anteriormente que Abraão foi pai aos 99 anos, que Sara, sua mulher, era estéril. Então, a gravidez de Sara e a concepção de Isaac se tornou uma obra totalmente impossível aos olhos humanos, coisa que só Deus pôde fazer. Então, na verdade, o nascimento de Isaac se tornou numa ação sobrenatural de Deus, uma coisa que Deus fez, mas que não poderia acontecer naquela época, né? Em função das limitações que existiam, inclusive de medicina, que são coisas muito recentes. A morte do Isaac contradiria a promessa. Então, como sacrificar o que foi prometido pelo próprio Deus? Então, nós vamos ver algumas lições que essa prova que Abraão passou nos ensina. A partir dessa lição, quando na adversidade confiamos em Deus. Na adversidade, quando confiamos em Deus, né? Então vamos ver aqui. A primeira delas, reconhecemos que, como seres humanos, todos nós passamos por adversidades. Ninguém está isento de viver provações, ninguém está isento de problemas, tá? Isso é impossível, dizer que não tem problema, que a pessoa mente para si própria. E isso é impossível mentir para si próprio, né? Tanto para si próprio como para Deus, né? Ninguém tem como mentir para si nem para Deus. Então vejamos aqui a continuidade da nossa lição. Fala aqui do livro de Gênesis, como eu tinha falado anteriormente, que o livro de Gênesis ele faz parte dos livros históricos, chamados de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro de Gênesis. Gênesis significa origem, começo. Tá? É quando começa a ser contada essa linda história de amor entre Deus e a humanidade. No caso Gênesis, no Antigo Testamento. Né? E ali vemos que mostra que os livros do Pentateuco mostram o amor e a fidelidade de Deus por Israel. Né? Já que Deus estaria ali escolhendo um povo para daquele povo nascer o Messias, o escolhido de Deus. E aquele povo passaria por várias situações, inclusive tendo o direito de escolha, o livre-arbítrio em seguir, em obedecer ou não a Deus. Coisa que aconteceu tanto a obediência como a desobediência, né? Situações que o povo viveu e que a gente vê claramente que trouxeram resultados assim bem difíceis, bem complicados no desenrolar da história do povo de Israel. Bem, então vejamos.
Ao contrário do que Deus esperava, houve um afastamento em relação a Ele, em relação à sua vontade, em relação à sua palavra. Então vemos dois episódios. O dilúvio, que quando Deus esteve simplesmente exterminando a humanidade devido ao seu pecado, mas poupou a Noé e a sua família para que mantivessem e reiniciassem a história humana, tá? Além de ter os animais, a história da Arca de Noé, que não é uma historinha da carochinha, é uma história real, está aqui contida na Bíblia. E a Torre de Babel, quando houve uma confusão entre as pessoas, né, que não se entendiam. O episódio da Torre de Babel. Então o livro de Gênesis, a história de Gênesis, está dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, apresenta o caráter de degeneração da humanidade, com o caos familiar e social. E Gênesis, de capítulo 12 ao capítulo 50, nos foca na família patriarcal como elemento unificador e restaurador entre Deus e os seres humanos. E a família patriarcal é justamente a família que tem como descendência Abraão. É a descendência de Abraão, a família patriarcal. Então, nessas crises e problemas que eles viveram e que nós também vivemos no nosso dia a dia, nós devemos que as nossas lutas tenham sentido de missão, né? De restaurar o relacionamento divino-humano, ou seja, o relacionamento da humanidade para com Deus. O que muda a nossa perspectiva diante do sofrimento, porque não estaremos somente tendo uma visão humana, mas ao mesmo tempo tendo a visão humana daquilo que é possível e a visão divina, a visão de Deus do que é impossível, já que o impossível quem faz é Deus, não somos nós, não nos cabe esse papel. Então, nessa direção, mesmo cumprindo um chamado divino, nós não passaremos pela vida sem experimentar provas, sem ter problemas. O próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas, porém, tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Então isso é uma realidade de que a gente, o fato de sermos servos de Deus, o fato de estarmos mesmo no centro da vontade de Deus, não nos isenta de vivermos, de passarmos por adversidades. Então ninguém imagine que a vida cristã vai ser somente uma maravilha, uma vida sem problemas, uma vida como um mar de rosas, né? Porque isso não é verdade. Bem, as provas são úteis para identificarmos o nosso nível de maturidade espiritual. Será que estamos preparados para passar por tais provas? Será que vamos permanecer na nossa fé, passando pelas provas? Será que continuaremos sendo fiéis ao nosso Deus ao passar pelas provas? Eis a questão. O sacrifício de Isaac é o ápice do caminho de fé desse grande homem de Deus, pois amadurecemos nas adversidades, crescemos espiritualmente nas adversidades. E então aí a gente tem uma oportunidade de experimentar
de vivermos de uma forma mais direta ainda o amor e a proteção de Deus para conosco. E acontece o nosso desenvolvimento espiritual e existencial, porque no caso nós passamos a desenvolver de uma forma mais direta a comunhão com o nosso Deus a partir das provas. Então, os episódios que aconteceram na vida de Abraão se constituem em elemento de provação e não de tentação. São duas situações semelhantes, sim, em termos de grafia, em termos de fonética, mas em termos de significado, de sinônimos, de o que isso representa na vida cristã, a diferença é bem grande. Então vejamos. A provação mostra o caráter pedagógico de Deus em sua intenção de nos fazer crescer e nos aproximar dele. O caráter pedagógico é Deus nos ensinando a viver segundo a sua vontade. Até onde a nossa fé está firmada? Se é só nos bons momentos, só nas coisas boas, ou é nos bons e nos maus momentos? Então nós temos que ter essa perspectiva de entender essa situação. E a tentação ela tem origem na nossa natureza pecaminosa. Ela é motivada pelos maus desejos e das inclinações da carne que existe na nossa mente. Tá? Então nós vemos que, claramente, que em Tiago 1, de 12 a 15, que fala disso, nos diz que as tentações têm o propósito de nos afastar da fé. E podemos afirmar com toda certeza de que Deus não tenta ninguém, Deus prova. Deus não nos tenta, Deus nos prova. Então, as nossas experiências de vida, nas nossas experiências de vida, diferenciar as palavras tentações e provações. Na revista nós vamos ver que elas têm origens diferentes, né? Na palavra tentação, forma verbal do substantivo traduzido por provação, ou seja, em grego. Desse modo, Deus traz as provações a fim de fortalecer a fé dos cristãos, diferente de tentação, que é a sedução para o mal. Então a provação vem de Deus. A tentação vem da nossa natureza pecaminosa, da nossa inclinação para a carne, que nós temos que estar vigiando e vencendo através da oração, através da consagração da nossa vida a Deus. As provações entendendo as provações no contexto de missão, indagamos qual seria o sentido, de fato, de Abraão esperar 25 anos por um filho. Qual seria a razão de Deus de pedir para que ele sacrificasse esse filho em holocausto, em adoração a Deus, como se fosse um cordeiro? Essas respostas não estão na racionalidade ou na lógica humana, mas na perspectiva de fé, de lançar-se sob as lentes do sobrenatural. Abraão obedeceu a Deus e ele creu que Deus estaria provendo um cordeiro para ser sacrificado e que o seu filho não estaria sendo morto ali, porque não era hábito do povo de Israel sacrificar os seus filhos em adoração a Deus. Mas sabemos que outros povos faziam isso, né? Oferecendo a Baal, a Moloque, sacrifícios dos próprios filhos, sacrifícios humanos, em adoração
a esses deuses pagãos. Fé e razão nem sempre dialogam, nem sempre aquilo que é da fé se explica pela razão. Porque a fé vai além, a fé trabalha com o sobrenatural. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, tá? Loucura para a razão. A fé significa como loucura para a razão, orientação para a mente de quem crê. Mas é preciso escolher viver para Deus e obedecer, ainda que não entendamos todos os propósitos e desígnios de Deus, e jamais enveredarmos pelos caminhos das trevas, atraindo as maldições. Nós não devemos trocar as escolhas do Espírito pelas escolhas da carne, ou seja, incorrermos no risco de passar por várias adversidades advindas das nossas próprias más decisões, ou seja, advindas provenientes do nosso próprio pecado. É a situação que existe aí. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas nós não precisamos querer experimentar as coisas ruins para saber o resultado delas, se estamos sendo alertados pela palavra de Deus. Então, Abraão é um grande exemplo de que as provações fazem parte da experiência humana. Então, vejamos as difíceis provas pelas quais o pai da fé passou cumprindo a missão de restaurar o relacionamento de Deus com o povo. Ele foi provado tendo que deixar a sua família para ir a um lugar que nem ele mesmo sabia, a uma terra desconhecida. Quando Deus falou para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e te levarei a um lugar. Quando Deus prometeu que a partir de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. De 11:27 a 12:5. A provação diante da fome. Abraão foi reprovado, pois deixou a dúvida ocupar o lugar da confiança em Deus e foi para o Egito buscar ajuda, mentindo sobre sua esposa, dizendo que Sara não era a sua esposa. A aprovação da renúncia, isso em Gênesis 12:10 a 13:4. A aprovação da renúncia de privilégios ou vantagens, quando ele e o sobrinho resolveram separar-se, dando a Ló a oportunidade de fazer a escolha do melhor lugar. Gênesis 13:5 a 18. A aprovação da coragem, quando ele precisou lutar contra vários reis para libertar o seu sobrinho, Ló. Gênesis 14, de 1 a 16. A aprovação diante dos bens materiais, dizendo não às riquezas de Sodoma, colocando as pessoas acima das coisas. Gênesis 14, de 17 a 24. A aprovação da paciência, na qual foi reprovado, pois cedeu às pressões de Sara, tendo um filho com Agar, sua escrava. Esse filho foi Ismael, daí a origem dos povos árabes. A descendência de Ismael, o filho bastardo de Abraão. Eles não tiveram paciência, não perseveraram, porque Deus prometeu que ele seria pai, seria de uma grande nação, o povo de Deus viria a partir da sua descendência. E a aprovação mais dura que Abraão teve que vencer, no texto que nós lemos, que foi de sacrificar o próprio filho no holocausto para adoração a Deus. Coisa que não aconteceu, porque Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Em todas essas circunstâncias, houve uma convivência entre fé e crise. A fé acompanhada da crise. E Abraão foi provado, mas também foi
aprovado. Foi provado e aprovado. Triste seria se ele tivesse sido provado e ficasse reprovado por Deus. Mas ele foi aprovado por Deus. Tá? Ele é ele é constitucionalista dos heróis da fé. No item 2, né? Vencendo as provações pela obediência incondicional. Então vejamos, né? O que seria então essa obediência incondicional? Essa é a segunda situação. Obediência incondicional é obedecer a Deus sem impor condições, sem ficar dizendo eu vou fazer isso se eu receber isso. Eu vou fazer tanto para poder receber outros tantos. Aí é querer fazer barganha com Deus. Aí é querer negociar a fé. Aí é o mercantilismo cristão, que nós já comentamos anteriormente. Quando se aplica na vida cristã o toma lá, dá cá. Ou seja, no popular, o é dando que se recebe. Tá? E esse é dando que se recebe tem um sentido muito diferente. Muito diferente mesmo, né? Porque vem de dedicação, vem de consagração. Não nesse sentido pejorativo de querer barganhar com Deus. Então, os versículos 22, 3 e 4 diz o seguinte: Abraão acordou muito cedo, preparou as provisões para aquela longa viagem que ele faria para obedecer à ordem de Deus. No terceiro dia, ele avistou o Monte Moriá. Então, o Monte Moriá é o local onde aquele holocausto seria oferecido em adoração a Deus. Tá? E não podemos imaginar os sentimentos e pensamentos de Abraão levando seu filho para o sacrifício, fazendo aquilo mesmo contra a sua vontade, mas obedecendo a Deus. Tá? Então, é importante ressaltar que esse ato de obediência e fé teve implicações profundas na vida do seu povo, e Abraão foi elogiado para todo o Israel por sua atitude de fé. E apregou-se a necessidade de substituição como parte dos sacrifícios expiatórios, prática recorrente nas celebrações israelitas. Ou seja, sacrificava-se um animal pelos pecados do povo. E isso era o sacerdote que tinha que fazer. As pessoas levavam, ofereciam no templo e o sacerdote fazia então esse sacrifício para que Deus perdoasse os pecados do povo. A chamada expiação. Nunca é demais salientar que o sacrifício de Isaac deve nos servir de símbolo para outras manifestações de obediência que não coloquem em risco a vida alheia. Ou seja, nós não vamos querer, em ato de obediência ou de sacrifício a Deus, pôr em risco a nossa vida e também a vida dos outros. Tá? Não vamos agir de forma irracional. O sobrenatural pertence a Deus. Então, esse sobrenatural se manifesta através da nossa fé. Tá? E é Deus que faz a obra, não somos nós. Então, o que fica patente no registro da palavra de Deus é que, mesmo com sua fragilidade humana, que nos é também peculiar, nós teríamos a mesma reação, pensaríamos da mesma forma que ele pensou, Abraão estava simplesmente obedecendo rigorosamente às ordens do Senhor. Abraão obedeceu ao Senhor e sabemos que o melhor ocorre em nossas vidas, pois Deus deseja sempre o melhor para nós.
a partir da nossa obediência. Jesus enfatizou: amigo de Deus é quem o obedece, quando está lá em João 15, versículo 14, dizendo: vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Abraão creu nas promessas de Deus e caminhou na direção que Deus lhe orientou, sem murmurar e sem perguntar nada. Ele não ficou resmungando, ele não ficou desmerecendo, não ficou reclamando, tá? Por que ele levaria o seu filho para ser sacrificado? Abraão obedecia a Deus mesmo sem saber para onde ir, quando a promessa iria se cumprir e como o milagre aconteceria e o porquê de tamanha provação. A obediência é fruto de um coração adorador e grato. O texto de Gênesis 22, de 5 a 8, narra toda aquela experiência dolorosa como expressão de adoração, obedecendo em todos os detalhes à vontade de Deus, agradando-o, reinterpretando a sua própria história, tendo Deus como autor de sua vida e de seu filho. Em seu coração colocou-se como um ofertante a Deus, demonstrando que reconhecia a Deus como dono de nossas vidas, por direito de criação. Abraão recebeu Isaque de Deus e estava pronto a demonstrar sua inteira gratidão, dando Isaque de volta. Tá? Para Deus. Isaque era um presente que Abraão não colocou no lugar de quem o havia presenteado. Então, mesmo tendo essa obra sobrenatural da gravidez e de Sara ter tido Abraão, ter engravidado de Abraão sendo estéril e ter concebido a Isaque, Abraão não adorou a Isaque, seu filho, no lugar de Deus. Ou seja, ele não colocou o seu filho, um bem extremamente precioso para ele, no lugar de Deus. Ou seja, ele não praticou a idolatria. Tá? Deus quer o primeiro lugar na nossa vida. Deus não quer o seu coadjuvante. Deus quer ser o protagonista da nossa vida, da nossa história. Então, o doador, a dádiva não tomou o lugar do doador. E fica um questionamento. Será que você tem adorado ao Senhor através da obediência incondicional? Isso é um questionamento, uma reflexão interior para vocês e também para mim, para todos nós. No item 3, vencemos pela fé no Deus da provisão. Então, as provações, houve uma obediência incondicional. Anteriormente, vimos que há a realidade de que a própria palavra nos mostra como, né? Reconhecemos que como seres humanos todos nós passamos por adversidades, que nós não estamos isentos. E vencemos pela fé no Deus da provisão. Então, a fé que nos conduz. Essa lição foi escrita com graça especial. O texto, coloca uma graça especial, um dos mais belos e envolventes testemunhos do Antigo Testamento. A fé nos leva a crer no impossível. Relembramos a fé imensa que Abraão tinha, pois foi revelada quando do diálogo que teve com seus servos, dizendo: havendo adorado, voltaremos. Ele não colocou voltarei. Ele não conjugou o verbo na primeira pessoa. Ele conjugou
na terceira pessoa. Voltaremos. Nós voltaremos. Né? Gênesis 22, 5. Ele não sabia como, mas sabia que ambos voltariam após a adoração de Deus. Abraão agia assim porque ele conhecia Deus e sabia de que, de alguma forma, Deus faria algo especial naquela situação e o seu filho não seria morto, não seria sacrificado. Então, foram feitos todos os aparatos, todos os procedimentos para que se realizasse ali, no Monte Moriá, o holocausto. Mas, quando Isaac perguntou: onde está o cordeiro? Abraão respondeu: o cordeiro para si, Deus proverá. Então Deus proverá, Deus iria providenciar. Vemos que Abraão não duvidou em sua fé, nem mesmo quando Isaac lhe fez esta pergunta. Abraão dependia integralmente da provisão de Deus, pois sabia que, se necessário, Deus o ressuscitaria. Vamos ver isso em Hebreus 11, 18. Ele amarrou Isaac, levantou o cutelo para o sacrificar. O cutelo era o quê? Um objeto cortante, tipo um machado. E o anjo do Senhor lhe disse: não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Então viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos e pegou para o sacrificar. Esse carneiro que estava ali, ou cordeiro no caso, né, é a resposta da provisão de Deus, né? O caráter de substituição na adoração. Então, Deus não queria que o ato fosse concluído daquela forma, mas que os protagonistas Abraão e Isaac não sabiam. A grande fé de Abraão e a submissão de Isaac estiveram ali contando, né? Agradaram de uma forma muito grande a Deus. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá, ou seja, o Monte Moriá, pois Deus provê nas nossas necessidades, as soluções para os que nele confiam. E a provisão de Deus nunca chega atrasada, porque Deus tem o seu tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos que ter fé, nós temos que ter perseverança, crer que Deus sabe e supre as nossas necessidades. Então, o que não se esperava aconteceu, de ter aquele cordeiro, aquele carneiro ali para ser sacrificado num holocausto em adoração a Deus. Deus não abandona seus filhos na adversidade. Creia e confie. Ele acompanha. Ele nos acompanha em todo o tempo. E esse episódio também nos ressalta nessa história que exemplifica a experiência do sacrifício de Jesus, pois Gênesis 22 aponta para Jesus que como filho que é sacrificado. Tá? Podemos traçar um paralelo entre a narrativa e a história de Jesus. Ou seja, já é uma previsão
de que Deus daria o seu Filho para salvar a humanidade. Né? Lembramos que o cordeiro foi sacrificado lá no Monte Moriá, no lugar de Isaque. O sangue do cordeiro lá no Egito, quando da instituição da Páscoa, foi colocado nos umbrais das portas das casas dos filhos de Israel, para que o espírito de morte que Deus enviou sobre os primogênitos do Egito não entrasse nas casas dos filhos de Israel. Né? A morte dos primogênitos foi a 10ª praga que Deus jogou sobre o Egito. Tá? E daí vem a instituição da Páscoa para os judeus. E o sacrifício de Jesus na cruz, a Páscoa dos cristãos. A ressurreição de Cristo, tá? A nossa reconciliação com Deus. Jesus e Isaque são filhos amados, esperados há muito tempo e nascem como fruto de um milagre. Não é? Isaque, filho de quem? De uma mulher estéril. Jesus nasceu de uma mulher virgem, já que não houve um ato